Um Deus que governa desde a antiguidade. Bem-aventurados são aqueles que se colocam debaixo da mão potente do Senhor e se humilham diante do favor de Deus. Por isso você é bendito, meu amado. Você é bendito em nome de Jesus. Você é um chamado de Deus, você é um escolhido desde o ventre da sua mãe. A palavra do Senhor diz que ainda que uma mãe viesse a se esquecer do seu filho que ainda a mama, eu, Senhor, todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Por isso declararemos mais uma vez: bendito, bendito eu serei. Bendito eu serei. Os meus celeiros transbordarão, todos verão que sou chamado pelo nome do Senhor. E os céus se abrirão, o bom tesouro do meu Senhor, tudo vai prosperar onde eu tocar as minhas mãos, as minhas mãos, as minhas mãos, as minhas mãos. Glória a Deus. Senhor, nós exaltamos e bendizemos o Teu nome, Pai. Declaro, ó Pai, em nome de Jesus, a bênção do Senhor sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, Pai. Abra-se o céu nessa noite, nesse lugar, ó Pai, e seja bendita a Tua igreja, para a glória e o louvor do Teu nome, Pai. Sejamos, ó Deus, avivados e chamados pelo nome do Senhor, ó Pai, por onde quer que passemos, ó Deus, que as pessoas possam ver a glória do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, ó Pai. Dá-nos um tempo, ó Deus, de ouvirmos a Tua palavra, como cantamos nessa noite também, que nosso coração esteja como terra seca, para absorver o que o Senhor tem para falar com cada um de nós, em nome de Jesus. Deus abençoe, meu amado, você pode se sentar. Amém. Boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Para você que está em casa assistindo na live, a graça e a paz do Senhor Jesus para você também. Aleluia. Eu estava pensando ali, né? Esse mês de agosto, hoje é dia 30, estamos praticamente encerrando. E teve uma batalha feia lá em casa. Do meu sistema imunológico contra os vírus e as bactérias. Foi um mês difícil, né? Passei um bom tempo ali um pouco doente, mas o Senhor me deu vitória, né? Graças a Deus estou aqui hoje, estava com saudade dos irmãos e o Senhor preparou essa oportunidade de estarmos juntos adorando o seu nome. Amém? Aleluia, louvado seja Deus. Eu quero que você já deixe a sua Bíblia. Nós vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor, no livro de 1 Samuel, capítulo 25, verso 2 e verso 3. 1 Samuel 25, verso 2 e 3. Louvado seja Deus. É uma história conhecida e a gente vai aprender um pouquinho com essa história bíblica. Amém? Verso 2 e 3 diz assim: Havia um homem em Maom que era proprietário de terras no Carmelo. Este fazendeiro era muito rico,
pois tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Esse homem se chamava Nabal, e o nome da sua esposa era Abigail. A mulher era inteligente e muito agradável aos olhos. No entanto, o seu marido pertencia à família de Calebe, era grosseiro e mau. Amém? Vamos ler só esses 2 versos, porque você já conhece a história e a gente vai conversando aqui, dissertando, percorrendo as escrituras e comentando essa história, que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ela, né? E eu estava meditando nesses versos e eu comecei a perceber e fazer uma análise que você deve concordar comigo, que a grande maioria dos problemas humanos são problemas de relacionamento. Qual é o motivo, qual é a base das guerras, das grandes discórdias, das divergências em família, né? Dos bloqueios do WhatsApp, do Facebook, das brigas de vizinhos? Relacionamentos. A gente, como ser humano, tem muita dificuldade em conviver com o outro, em entender o ponto de vista do outro, em ceder, em estar aberto a mudanças. É difícil, relacionamentos são difíceis. Mas a palavra do Senhor nos ensina que existe um meio de deixar esses relacionamentos mais fáceis, mais amenos, menos difíceis e menos complicados. E esse meio não é nosso, não é porque eu sou sensível, ou porque eu sou boazinha, ou porque você é um homem tranquilo. Não vem de você e nem de mim o meio de minimizar as diferenças entre os seres humanos. Ela vem da sabedoria. E não qualquer tipo de sabedoria, precisa ser uma sabedoria vinda de Deus. Só Ele tem o poder de nos ensinar, de nos orientar, de nos fazer com que a gente tenha relacionamentos bons, saudáveis, equilibrados, né? E a gente começa a percorrer aqui a Bíblia e a ler as histórias que a Bíblia nos ensina. E o que eu acho muito interessante na Bíblia é que ela não é como um jornal, como um noticiário, que você lê e adquire alguma informação. Olha, houve um rompimento de uma adutora lá em Goiás. Ponto. É uma informação. Estou ciente. A Bíblia traz as suas histórias e as suas narrativas para que delas nós nos espelhemos, nós observemos, nós tiremos lições, nós aprendamos, cresçamos e adquiramos sabedoria para ter relacionamentos bons e relacionamentos saudáveis. E nós vamos falar um pouquinho hoje de uma personagem que eu admiro bastante, né? A Bíblia tem muitas histórias de mulheres maravilhosas, homens de Deus, e essa mulher chamada Abigail tem muito para nos ensinar, e a gente vai aprender um pouquinho com ela hoje. Algumas lições que vão nos ensinar a ter melhores relacionamentos, e ela tem características que são dignas de nós possuirmos e imitarmos também para convivermos bem com os nossos irmãos. A primeira característica que eu acho muito interessante em Abigail, e eu fiz questão de ler esse versículo, é que a Bíblia diz que ela era sensata, ela era ponderada, mas em contraste, a Bíblia diz que o seu marido era tolo. Em algumas versões diz nécio, ou seja, era um homem difícil, né? Na linguagem popular aí do mundão, ele era carne de pescoço, difícil de digerir, intolerante. E o que eu acho interessante em Abigail é que ela manteve a sua integridade, mesmo
convivendo com um exemplo negativo. Não seria mais fácil Abigail absorver aquele jeito rude, duro, frio, teimoso do seu marido, já que a gente entende que ela deveria conviver com ele todo o tempo? Nós somos assim, né? Tem até algumas frases que dizem que nós somos a soma das 5 pessoas com quem mais nós nos relacionamos. Você já deve ter até ouvido essa frase, né? A gente vai adquirindo hábitos, comportamentos, falas, né? Tem gente que viaja, fica um tempo lá no Nordeste, vai um tempo para Minas, volta falando uai, já começa a adquirir aquele linguajar. A gente tem essa tendência de absorver. É natural. Mas Abigail manteve a integridade dela, a sua personalidade, o seu caráter, o seu temperamento equilibrado, mesmo convivendo com um homem tolo, insensato e nécio. E às vezes a gente usa os relacionamentos de desculpa, né? Você vai conversar com algumas pessoas e aí você pergunta para ela: o que está acontecendo? Por que está acontecendo essa situação? Às vezes um aconselhamento de casal, e a primeira coisa que a pessoa faz é o quê? Mas sabe por que eu faço isso? Vê se você me entende, Sol. Eu faço isso porque o fulano faz aquilo, então eu não tenho opção. Se ele faz aquilo, eu tenho que reagir. Não. Você não precisa ser reativo. Você pode manter o teu comportamento cristão, a tua tolerância, a sua bondade, a sua mansidão, a sua integridade, mesmo no meio de um ambiente difícil. Talvez seja na sua família, talvez seja na sua vizinhança, lá na sua faculdade, no seu ambiente de trabalho. A gente convive com muita gente, com muitas pessoas, em muitos contextos, e se nós nos deixarmos influenciar por todos que passam pela gente, nós perderemos a nossa essência. Então, Abigail conseguiu continuar sendo bela por fora, por dentro, doce, sensata, mesmo convivendo com um homem duro, nécio, insensato, ímpio, carne de pescoço, o nome que você quiser chamar aí, mas ela conseguiu. Então, se ela conseguiu, nós também conseguimos. Não use o meio que você vive como desculpa para ter um comportamento que não é aquilo que Deus exige de você. Se Ele exige mansidão, temperança, bondade, domínio próprio, peça ao Senhor graça, peça a Ele sabedoria. Eu acho que é essa palavra, né? Nós podemos ter informação, nós podemos ter conhecimento, mas nada disso nos faz pessoas sábias. Sabedoria é quando eu tenho conhecimento de algo e eu aplico esse conhecimento vindo de Deus na minha vida para ter uma vida digna de que o nome do Senhor seja louvado. Isso é ser sábio. Amém? Outra coisa que eu aprendo com Abigail, eu acho que a Abigail é tão interessante que dava para fazer um seminário de Abigail, mas hoje a gente não tem tempo, a gente vai falar só algumas características dela, né? Ela teve algo que está faltando muito para a gente hoje em dia: discernimento. Na psicologia existe uma palavra chamada habilidades sociais, que é quando a gente aprende a conviver com o outro. Sabe aquele que a gente ensina para os filhos quando eles são pequenos, ou as professoras ensinam para as crianças? Por favor, né? Quando você ganhar um presente, o que é que a gente fala? Obrigado, né? Quando eu quero passar por um lugar que está apertado, eu olho para o outro e falo, dá licença, não é assim? Eu agradeço, eu sorrio, eu peço desculpas, eu falo com educação. Na psicologia isso se chama habilidades sociais, ter empatia, enfim, outras coisas más. Mas a Bíblia nos ensina que ter discernimento é ter perspicácia. Sabe aquele
aquele feeling de perceber quando é a hora de falar e quando é a hora de calar, quando é a hora de agir e quando é a hora de aguardar. Porque se eu agir quando for hora de aguardar, eu bagunço tudo. E se eu calar quando for a hora de falar, eu perco uma oportunidade. Então eu preciso ter discernimento, e esse discernimento não vem de mim mesmo. Toda sabedoria, toda inteligência, toda forma de se relacionar de uma maneira positiva, graciosa, abençoada, não vem da minha bondade, nem do meu caráter, nem do meu temperamento, vem do dono de toda a sabedoria, o Senhor. É Ele que nos ensina, é Ele que nos orienta. Então vamos fazer como Abigail. Ela foi sábia, ela ouviu a notícia, né? Eu nem comentei a história porque calculei que todo mundo já sabe a história, mas pode ser que você não saiba a história. A Bíblia disse que Nabal era rico. Quando se fala de quantidade de animais, né? A riqueza nos tempos bíblicos era contabilizada assim, pela posse de terras e animais que você possuía. E Nabal era rico, ele tinha muitas posses. E Davi, né, enviou os seus homens e pediu alimento. E ele deu uma resposta atravessada e disse assim: eu vou pegar a carne dos meus animais, o meu pão, olha que debochado, a minha uva, e vou dar para vocês uns que não tem nada para fazer, né? Em outras palavras, parafraseando, não vou fazer nada disso não. Leva a resposta lá para Davi. Quando Davi ouviu isso, falou: o quê? Pois eu vou fazer algo tal que hoje não vai sobrar um vivo naquela família, vai morrer todo mundo. E quando Abigail, esposa de Nabal, soube disso, ela teve discernimento. Tem mulheres e homens que por muito menos arranca os cabelos, fica desesperado, não sabe como agir dentro de uma situação. Às vezes a gente vê ali, sei lá, um acidente de trânsito, a pessoa se desespera, sai do carro gritando e um xingando o outro, totalmente descontrolado. A gente já viu notícias de pessoas que tinham armas de fogo e saiu ali um desastre, uma tragédia, porque não teve autocontrole, não teve discernimento de como agir dentro das situações. E isso pode acontecer com a gente, se nós não orarmos, se nós não pedirmos ao Senhor sabedoria. E Abigail tinha sabedoria. Quando ela soube da notícia, ela não chorou. A Bíblia não diz que ela gritou, que ela esperneou, que ela arrancou os cabelos, que ela foi brigar com o marido dela, que ela foi pedir conselho para a vizinha, que ela postou no Instagram. Então, gente, pedindo ajuda da comunidade. O que eu faço aqui? Opção A, opção B. Não. Ela se portou com sabedoria, percebeu o momento, teve discernimento, preparou tudo que precisava ser preparado e foi ela mesma tentar amenizar a situação. Não havia tempo de esperar, não havia tempo de se desesperar, era tempo de ter controle emocional, era tempo de tomar uma atitude. E às vezes nós, por falta de sabedoria, deixamos as oportunidades passar, porque não percebemos que aquele tempo é o tempo de agir, ou aquele tempo é o tempo de falar. Calamos no tempo de falar, falamos no tempo de calar. Agimos no tempo de ficar aguardando, aguardamos no tempo de agir, e aí vira aquela situação. Mas se nós pedirmos ao Senhor sabedoria, discernimento, nós vamos nos poupar de muito trabalho e até da morte. O Senhor pode dar muitos livramentos, muitas bênçãos, se nós soubermos como agir. A Bíblia diz que uma mãe desesperada fez um cestinho de vime e untou
né, com betume e colocou aquele bebezinho nas águas do rio, porque ela sabia o tempo que ela podia cuidar daquela criança. Mas chegou uma época que não dava mais para ocultar um bebê dentro de casa, e ela teve que agir. Ela teve que saber o momento, ter discernimento de que o tempo de cuidar do bebê acabou. E o nome dessa mulher é Joquebede, é a mãe de Moisés. Ela soube quando era o tempo de amamentar e cuidar, e quando era o tempo de deixar ir. Então eu não sei que situações você tem vivido, mas eu sei de uma coisa: em qualquer situação que você possa enfrentar, que eu possa enfrentar, se eu orar, se eu pedir ao Senhor sabedoria, discernimento, perspicácia, Deus, o que eu faço? Como eu ajo? Deus, como eu me posiciono diante deste problema, dessa luta, dessa dificuldade? Qual é a tua orientação? O Senhor vai nos orientar, porque Ele é poderoso, Ele conhece todas as coisas. Outra coisa que eu aprendo com Abigail é que quando for necessário, se humilhe. Nós vivemos tempos tão arrogantes, pessoas tão prepotentes, nariz empinado. Quem você pensa que você é? Você sabe com quem você está falando? Eu não levo desaforo para casa. Sabe aquelas frases, né, feitas que a gente ouve por aí e vai reproduzindo como se fosse sabedoria, mas não é. É uma sabedoria humana. Uma sabedoria a qual não existe vida, não existe fruto. Mas se você buscar a sabedoria de Deus, existem momentos que são momentos de se humilhar. E muitas vezes na presença de Deus. Tem hora que não dá mais para manter a aparência, né? A gente acabou de passar por uma pandemia e todo local que você ia, ainda estamos passando, né? Minimizou, mas ainda estamos passando. Mas todo local que nós saíamos, nós tínhamos que usar máscara, né? E aí as mulheradas tudo reclamou que o batom ficou velho, a maquiagem ficou velha, não precisava mais, porque a máscara ocultava a nossa face. E a gente não precisava tudo isso, porque não dava para ver mesmo, estava tudo escondido. E tem gente que age assim diante do Senhor. Usa uma máscara de fortaleza, uma máscara de sabedoria, uma máscara de que eu sei tudo, mas chega uma hora que eu preciso falar: Deus, eu não sei, o que eu faço aqui, Pai? Me ensina. Eu nunca passei por isso, eu nunca saberia que viveria um momento desse. Eu preciso que o Senhor me conduza, me ensina. Coloca alguém no meu caminho que me oriente. Nós temos muita dificuldade de pedir orientação ao outro, de dizer para o outro assim: me ensina, me ajuda. Abigail sabia quando era a hora de se humilhar. Ela não cometeu nenhum erro, foi o seu marido, mas o erro do seu marido custaria a vida de toda a sua família. E ela pensou: ou eu me humilho, ou eu chego diante daquele homem, peço perdão, entrego tudo que ele pediu, me coloco como alguém que errou, mesmo não sendo eu errada, ou a minha família vai ser destruída. A arrogância traz destruição, mas a humilhação pode salvar vidas. E eu preciso entender qual é o momento de se humilhar, qual é o momento de pedir ao Senhor essa direção, de tirar a máscara e falar para Ele: Deus, eu não consigo, sem a tua ajuda, sem a tua mão, eu não sou capaz. Provérbios 15:1 diz que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Às vezes só o silêncio muda tudo, muda o quadro. Tem uma frase popular, um ditado que diz, que a minha avó repetia muito isso: quando um não quer, dois não brigam. Não dá para discutir com alguém que não quer brigar com você. Você pode despejar toda a tua raiva, toda a tua ira em cima de alguém, mas se aquela pessoa estiver
tranquila, ela vai falar assim, ó, fala com a minha mão aqui, ó, porque eu não quero me aborrecer, eu não quero teu estresse, eu não quero brigar, eu não quero, eu estou tranquilo e quero permanecer tranquilo, né? Às vezes a gente, agora com esse advento das redes sociais, muitas situações vêm à tona, né? E a gente vê, às vezes, clientes que chegam ali num estabelecimento comercial exigindo seus direitos, e aí tratam aquela atendente de um modo grosseiro, arrogante, e fala, você tem que me atender, e xinga aquela pessoa, humilha, com palavras preconceituosas, e muitas vezes a gente vê aquelas pessoas se portando com calma, com tranquilidade, com sabedoria. Fala, calma senhora, o seu problema vai ser resolvido. Abaixa o tom da sua voz. Qual é a situação? Sabe aquela pessoa que você fala assim, aí começa aquela chuva de comentário, né? Nossa, como aquela pessoa foi equilibrada, como aquela pessoa teve ponderação. E às vezes falta essa percepção para a gente, de perceber o momento, né? De se calar, de lançar uma palavra branda, de se humilhar até diante do Senhor. Outra coisa que a Abigail fez e eu acho muito interessante na vida dela, é que ela não procurou culpados. É uma palavra que a gente quase não fala, mas faz toda a diferença na nossa vida, que é a autorresponsabilidade. É chamar para si. Quando eu estou atendendo casais, geralmente o script é o mesmo. Eu atendo um, depois atendo o outro. Quando eu estou atendendo a mulher, ela fala, não, mas o meu marido, o problema dele é isso. Ele faz assim, ele é isso, ele é aquilo. Aí ele vem aquela lista, né, quilométrica. Aí depois vem a esposa, e aí vem o marido. Aí ele fala, não, mas a minha mulher, você não conhece, não tem condições. Olha, ela é assim, ela tem esse problema, ela faz isso. Aí eu escuto os dois, né? Deixa eu falar. E no final eu falo assim, agora fala para mim. Qual é a sua contribuição para este relacionamento estar dessa forma? O que você tem feito? Qual é a sua parte? Que até agora você falou dela. Agora eu quero saber a sua. Até agora você falou dele, e a sua? Aí a lista já não é tão extensa assim. Parece que as palavras somem. Eu já não tenho tanto argumento assim, porque nós temos a facilidade de lançar para o outro a culpa. Começou lá no Éden, né? Já começou lá, essa história é velha, né? Ah, Senhor, essa mulher aí, ó, perturbada aí, sem sabedoria, foi comer esse negócio aí, não é culpa minha, não. Né? A gente tem essa mania, mas se eu trouxer essa palavra chamada autorresponsabilidade para mim, ela pensou, é a minha família, o meu marido e eu somos um, o prejuízo dele é meu prejuízo, o fracasso dele é meu fracasso. Se nós tivermos essa percepção de assumir o erro, de parar de jogar a culpa no outro, os relacionamentos vão ser muito sarados. A sabedoria de Deus vai vir sobre a nossa vida. Ela era diplomática, né? Ela aprendeu a negociar. Ela não só representou o marido, ela negociou. E Davi ainda estava enfurecido, né? E ela falou assim, pediu perdão, se humilhou, levou o alimento e disse assim, olha, que a culpa caia sobre mim. Então aquelas palavras de humilhação, de quebrantamento, de trazer a responsabilidade para si, quebrantou o coração de Davi. E depois ela foi até louvada e disse assim, olha, bendita seja você que me impediu de derramar sangue inocente, porque eu ia matar todo mundo, ia passar a espada, não ia sobrar ninguém, as minhas mãos estariam cobertas de sangue, mas você, pelo teu discernimento, pela tua humilhação, por trazer a responsabilidade para você, por ser diplomática, você me livrou de cometer um grande pecado. E nós precisamos ser aquela pessoa que constrói pontes ao invés de construir muros. Em vez de separar pessoas, unir pessoas. Ouvir algo e não sair reproduzindo. Algo que alguém cometeu não determina quem aquela pessoa é. Às vezes você teve uma situação com alguém,
não sei, um mal pagador, uma palavra dura, e a gente sai reproduzindo, aquele irmão lá, só Deus. Você precisa ver o que aconteceu lá em 1995, faz 30 anos, e a gente está preso naquilo, falando daquela pessoa, ao invés de aprender a ouvir, guardar e passar adiante só aquilo que for produzir bênção e vitória. Deixa Deus usar a tua boca. Ouça mais e fale menos. Aprenda essa arte de se movimentar entre as pessoas. Aprenda essas habilidades sociais. Ela aguardou a hora certa para falar com Davi. Ela agiu com rapidez. E quando voltou para casa, que a situação estava resolvida, ela não chegou em casa e fez igual a maioria das mulheres faz, não. A mulherada faz muito isso. Tá vendo? Eu falei, eu te disse. As mães fazem isso com os filhos. Eu te disse aí, deu errado, né? Ela podia falar assim, Nabal, deu ruim, hein? Se não fosse eu, hein? Se eu não tivesse entrado na situação, o negócio estava difícil. A Bíblia diz que ele estava tomado pelo vinho. Ou, em outras palavras, ele estava bêbado. Se ela tivesse trazido a situação naquele momento, ele não ia entender, poderia causar uma briga, uma confusão. A Bíblia diz que ela aguardou até que ele estivesse sóbrio. E quando ele estava bem consciente, ela falou, agora senta aqui que eu vou te contar uma história. Uma história de uma mulher que salvou a tua vida e a da tua família. E essa mulher sou eu. E a Bíblia diz que quando ele ouviu, o seu coração ficou... Ele tomou um choque, de realidade. Então nós precisamos aprender o momento de falar, de calar, de ouvir, de se posicionar, de ser diplomático entre as pessoas. Eclesiastes 7:12 diz, porque a sabedoria serve de defesa, como de defesa serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida àquele que a possui. A sabedoria te dá vida. A sabedoria te livra de muitas situações. A sabedoria protege a tua alma. A sabedoria constrói relacionamentos familiares, entre irmãos, colegas de trabalho, onde você estiver. Se você pedir ao Senhor sabedoria, discernimento, buscar autorresponsabilidade, para se posicionar, para conviver com as pessoas, a sabedoria que Deus vai te dar vai preservar a sua vida, a sua reputação, o seu nome e, por consequência, o nome daquele que você representa, Porque nós não vivemos por nós mesmos, nós representamos ao Senhor. E o que eu mais gosto nessa narrativa, para a gente encerrar, é que Abigail, pela sua sabedoria, pela sua forma excelente de proceder, a Bíblia diz que ela foi salva de um casamento muito difícil e ela não teve que fazer nada. Ela apenas agiu com sabedoria e Deus feriu a Nabal. Deus feriu a Nabal porque ele era tolo, ele era nécio. Então você lute, batalhe, entre na luta até onde for a tua mão alcançar. O mais, deixa que o Senhor trabalhe, deixa que Ele haja, deixa que Ele intervenha no meio das injustiças, no meio das situações que você não concorda, no meio de uma situação que você já tomou atitudes, mas a outra pessoa não muda. Você tem um Deus que vê todas as coisas. Apresente diante dele, ore, coloque diante do Senhor e deixe que Ele intervenha, porque quando Deus intervém, Ele nos livra da morte. É Ele que faz, é Ele que age. Então eu oro e peço que o Senhor, nos dias de hoje, levante muitas Abigail no nosso meio, que Ele traga sobre nós sabedoria, discernimento, graça, nos ensine a ter responsabilização, nos ensine a ser diplomático, a nos humilhar na hora certa, a sermos homens e mulheres de Deus que deixam o Senhor agir com sabedoria nas nossas vidas, e que o fruto e a recompensa da sabedoria seja a vida para mim e para você. Amém? Deus abençoe a tua vida, querido, em nome de Jesus.